Estamos de volta com a segunda parte do TV Câmara Entrevista, que hoje aborda os 70 anos de Câmara Municipal de Jacareí. Com a gente está o Rodrigo Romero, jornalista aqui da TV Câmara, com 10 anos de casa, e ele é promotor de preservação do patrimônio e patrimônio, é um nome muito comprido, Rodrigo. Promotor de preservação do patrimônio histórico legislativo. Rodrigo, vamos a mais fatos curiosos. A gente tem um PowerPoint aí? Vamos ver. Vamos lá. Esse primeiro aí é os vereadores com mais mandatos na história dos 70 anos da Câmara. O primeiro que aparece é o Itamar Alves, que é muito conhecido na cidade até hoje. Foi eleito na primeira vez em 88 no PT, ele estava no PT quando ele foi eleito. Só ficou de fora numa eleição de 96, quando ele ficou em 7º lugar, mas não conseguiu o coeficiente eleitoral para se eleger. E embaixo dele é o Moisés Esper, que até dá o nome para o plenário da Câmara. O Moisés Esper teve 7 mandatos, só que esse de 64, ele era suplente. Então, de eleito mesmo, ele também teve 6 mandatos empatados com o Itamar. Uma curiosidade entre os dois é que os dois com mais mandatos na Câmara, eles se encontraram na eleição de 88. Eles foram vereadores na mesma época, uma vez só. O Itamar entrando como vereador e o Moisés Esper com o seu último mandato. Isso é muito, 6, 7 mandatos, é muito tempo, muito mandato. Próximo slide. Esse é o Malek Assed, que foi o presidente mais jovem da Câmara de Jacareí. Tinha 26 anos quando ele foi presidente, em 65. Ele também foi o mais jovem prefeito a assumir aqui a cidade, com 29 anos, quando ele foi eleito. Foi também uma pessoa que morreu muito cedo. Ele morreu com 54 anos de infarto, também em 93. Ele era marido da Delma Assed, que até um pouco tempo atrás tinha uma casa de festas aqui na cidade. E embaixo é o Luiz Lencioni, que ele foi o presidente da Câmara com mais mandatos aqui. É o único vereador que teve 2 mandatos de 2 anos como presidente. O primeiro mandato dele foi 75, 76 e o outro de 81 a 82. Os mandatos de presidente são de 2 anos, né? Cada um. E o Luiz Lencioni foi o vereador, o único até hoje, que teve 2 mandatos completos como presidente da Câmara. Rodrigo, o Malek foi o mais jovem, quem foi o mais velho? Presidente? Vereador. O próprio Moisés Esper, quando entrou no último mandato, ele estava com quase 80 anos de idade já. Ele foi o mais velho a cumprir o mandato completo como vereador até 92. Quase 80 anos. Quando ele entrou, né? Quando ele entrou. A gente teve outros também de idade parecida. Por exemplo, o ex-prefeito Oswaldo Arouca, quando foi eleito vereador em 2008, ele estava com 69 anos, completou 70 em 2009 e ficou até 2012, quando acabou o mandato dele. Então também é um dos mais velhos a assumir o mandato, né? Vamos voltar para o slide. Essa é a primeira mulher que assumiu como vereadora, que é a Ofélia Bertelli. Ela era suplente, né, na eleição de 48. Um dos vereadores, que era o titular dela, se ausentou e ela foi chamada para cumprir esse mandato. Foi a primeira mulher, né, que assumiu uma cadeira na Câmara. E a Tereza Porto Marques foi a primeira mulher que foi realmente eleita na cidade só em 82. Era também uma pessoa muito conhecida aqui na cidade, educadora, abriu escola, faculdade. Em 82 ela foi a primeira mulher eleita para vereança, né? Ou seja, entre 48 e 82 são 34 anos para se ter a primeira mulher eleita. Eleita de verdade, né? Porque a Ofélia era suplente, então, entre aspas, não valeu a participação dela, porque ela ficou pouco tempo aqui. Mas a Tereza Porto Marques foi realmente eleita para ver que a mulher foi ter o direito a voto só em 1934, uma coisa bem nova, né? E a primeira mulher eleita aqui em Jacareí foi a Tereza Porto Marques em 82. Ok. Próximo. É a Lucimar Ponciano, que é a primeira mulher presidente da Câmara, foi eleita ano passado. Se não me engano, ela concorreu a primeira vez em 2012, ficou como suplente, assumiu um mês de mandato quando o Maurício Raca se ausentou por conta de uma cirurgia, não lembro o que ele fez. E em 2016 ela se candidatou de novo, foi eleita e assumiu como presidente da Câmara, a primeira mulher a assumir o presidente da Câmara nos 70 anos da Câmara. Rodrigo, de mulheres que a gente teve até hoje, não foram muitas. Deve passar, mas deve girar em torno de 10 mulheres. Por aí. As mais conhecidas, a Ofélia Bertelli, a Tereza Porto Marques,
A Rose Gaspar, do PT, que teve 4 mandatos seguidos. A Maria Correia teve um mandato só. A Cristina Quina, que foi suplente, também não teve mais mandatos. E agora, nessa eleição última, que foi em 2016, Jacareí elegeu 4 vereadoras, né? A Sônia Patos da Amizade, a Patrícia Giuliani, que se pediu licença para assumir a secretaria, a doutora Márcia Santos e a Lucimar Ponciano. É a primeira vez que Jacareí elege 4 mulheres. E teve a Ana Lino na legislatura passada. É uma funcionária concursada da Santa Casa, foi eleita em 2012 para exercer o mandato de 4 anos aqui. Mas realmente são muito poucas mulheres, né? Gira em torno aí de 10 mulheres. Vamos para os slides? Esse de baixo é o Birajara Loureiro, que foi o primeiro presidente. Logo que a Câmara foi oficializada pelo governo federal, né? O Birajara Loureiro Mercadante, ele era da família dos Mercadante, foi eleito para assumir o mandato de presidente. Ele também, assim como o Luiz Lencioni, ele foi presidente 2 vezes da Câmara. Só que esse mandato primeiro dele, que foi em 48, foi de 1 ano só. Por isso que ele não ficou 4 como o Luiz Lencioni. Mas ele também teve 2 mandatos de presidente. Ok. Próximo. Aí são os parentes, que são os vereadores, né? O Didi Guedes, né? E o Edinho. O Didi teve uma extensa carreira de vereador aqui em Jacareí. Foi eleito sucessivas vezes a partir de 72, quando ele tinha só 25 anos. Passou pelo, então, MDB, teve uma passagem de 4 anos pela Arena, que era o partido da ditadura militar. Ficou até 2001, a última eleição dele foi em 96, não, a última eleição dele foi em 2000. Ele foi eleito vereador, só que ele pediu licença para assumir a presidência da Prolar, no governo do Marco Aurélio. E o Edinho Guedes, que aí em 2004 tinha sido eleito suplente de vereador do Adriano da Ótica, o Edinho era do PPS, assumiu 1 ano, acho que 1 ano e pouco ele ficou aqui. Aí em 2008 ele foi eleito realmente, em 2012 ele foi reeleito e foi presidente da Câmara, algo que o pai dele também tinha sido presidente da Câmara também. O Edson Pai, depois da presidência da Prolar, nunca mais tentou candidatura? Não, se cogitou em 2016, quando o Edinho se lançou a prefeito, que ele poderia ser um dos candidatos a vereador de Jacareí. Mas o Didi mesmo falou que não queria, ele está com 70 anos já. Foi só uma especulação que não foi levada muito a sério. Ok. Próximo. Esse aí também é são pessoas muito conhecidas na cidade, que é o Tonhão Raad e o Júnior Raad. O Tonhão Raad foi eleito vereador a primeira vez em 82, assumiu em 83. É um empresário de família árabe aqui de Jacareí, muito tradicional. E o filho dele, o Tonhão Raad, também tem uma história curiosa. Ele foi eleito vereador em 82, cumpriu o mandato até 88, foi reeleito em 88 e em 92 ele saiu para ser candidato a prefeito. Nessa eleição de 92, teve 10 candidatos a prefeito, sendo que 5 eram vereadores da eleição da legislatura de 88. Teve o Tonhão Raad, o Aureliano Salles, que a gente falou, teve o Fuez Shakib, que era vereador também, o Walter de Souza, que era vereador, foi candidato a prefeito. E o Júnior Raad, em 2004, ele foi eleito vereador pelo PSDB com uma votação estrondosa também. Ele teve quase 2.800 votos. Muita gente votou nele porque gostava muito do pai, que era um professor bem conhecido na cidade também, além de empresário. E em 2008 ele foi candidato, repetindo o pai também, em 2008 ele foi candidato a prefeito, só que não foi eleito. Então o Júnior Raad teve 1 mandato só e o pai dele teve 2 mandatos como vereador. Ok. Aí também a Cristina Quina, que a gente citou no bloco anterior, e o pai dela, o Pedro Quina. O pai dela foi vereador na primeira legislatura, em 48. Ele estava mais ou menos 30 e poucos anos quando foi eleito vereador. E a Cristina Quina assumiu a suplência quando o Diobel teve o infarto que a gente citou no bloco anterior. Ela ficou como vereadora em 2006 e 2007. A Cristina Quina também depois foi candidata a prefeita da cidade, foi candidata a vice-prefeita também, só que também encerrou a carreira política faz uns 5 anos. Ok. E aí os irmãos, o José Cristóvão Arouca, que atirou o tinteiro no Luiz Máximo, na reportagem que a gente viu, e o irmão dele, o Oswaldo Arouca. Os 2 foram vereadores, os 2 foram prefeitos de Jacareí, e o José Oswaldo Arouca foi prefeito nos anos 60, e o Oswaldo Arouca, que é o irmão, foi prefeito em
Aí também outra história curiosa. E na eleição de 88, o Oswaldo Arouca era um azarão aqui na cidade. Ele estava afiliado a um partido pequeno, na época que era pequeno, o PDT, do Brizola. E ninguém apostava nele porque os dois nomes mais conhecidos na cidade eram a Delma Assad, que era a esposa do Malek, que tinha sido prefeito, e também o Demésio Mota, que era vice-prefeito do Dr. Telmo. E o Arouca, ninguém acreditava nele, e a eleição aconteceu, o Arouca foi eleito com mais de 30 mil votos, e o irmão dele foi o vereador mais votado nessa eleição. E quando foi assumir a vereança em janeiro, o irmão dele, que é o José Cristóvão Arouca, foi o presidente da Câmara em 89 e em 90. Então a gente tinha o Oswaldo Arouca, que era conhecido como Arouquinha, prefeito de Jacareí, e o irmão dele, que era o Aroucão, como presidente da Câmara de Jacareí. Que coisa. Temos mais? O que eu tinha falado antes, né? Os números de cadeiras em Jacareí. Hoje são 13, mas já chegou a 21 vereadores. E por esse artigo que eu tinha citado aí, o 29, inciso 4º da Constituição, era para Jacareí ter 21 vereadores, porque é uma cidade que tem mais de 160 mil habitantes e tem menos de 300 mil. Uns 5 anos atrás, mais ou menos, 6 anos atrás, começou um movimento aqui dos vereadores para tentar se aumentar o número de cadeiras para 21 cadeiras. Aí gerou protesto de novo da população, que não queria ver mais vereadores aqui, achava que 13 tá bom. E aí teve várias discussões, o projeto chegou a ser montado, mas não chegou a ser levado para ser votado na sessão de Câmara. E a ideia acabou sendo minguada, porque a população protestou e os vereadores desistiram do projeto. Ok, continuamos então com 13. Temos mais algum PowerPoint? Não encerrou por aí? Rodrigo, além disso, a gente tem... Eu andei olhando o livro das sessões de homenagem dos títulos de cidadania, de cidadão jacareense, e vi uns nomes muito curiosos. Eu vi, por exemplo, Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek, Ulisses Guimarães, Paulo Maluf, Chico Xavier. Todos esses foram nomes que foram aprovados em sessão para receber o título de cidadania, mas nem todos receberam. Porém, teve quem recebesse, não aqui na Câmara Municipal, mas em outros locais aí a gente tem fotos. Vamos ver. Aí é uma foto do Chico Xavier, que ele recebeu o título em 75, mas só 23 anos depois, alguém representando a Câmara foi até Uberaba, que era onde ele morava, e entregou esse título de cidadão jacareiense para ele. Antigamente, quando a Câmara foi criada, até mais ou menos uns 30 anos atrás, era muito comum os vereadores darem título de cidadão para governadores, presidentes da República, pessoas que não tinham quase nada, zero de ligação com o Jacareí. Por isso que você citou aí o Jânio Quadros, Maluf, a gente teve o Quércia veio receber o título aqui, mas a maioria desses títulos, a pessoa nunca recebeu. A foto do Quércia recebendo o título aí, o Egídio Coimbra do lado dele, né? Que foi o autor da propositura. E o Quércia recebeu o título na época, em 94, o Quércia era candidato a presidente da República, né? Pelo PMDB. Ele tinha acabado o mandato dele de governador, de 87 a 91, e em 94 ele foi candidato a presidente, e daí o Egídio Coimbra, que também era do PMDB, resolveu homenagear o Quércia, que não tinha quase nenhuma ligação com o Jacareí, mas ele veio receber o título aqui. Mas então era muito comum. O Jânio Quadros, que era presidente, foi homenageado aqui, mas nunca veio receber. O Juscelino Kubitschek também foi homenageado, nunca veio receber. Ulisses Guimarães. Então eu não entendo se era mais para o vereador se promover as custas daquilo em cima do nome de uma pessoa que nem vinha para a cidade, ou então fazer aquilo por campanha política. Por campanha política. Mas que não adiantava muito, porque o que adiantava? Eu vou homenagear o Ulisses Guimarães com o título de cidadão. A sessão solene nunca acontecia, porque o homenageado nunca vinha receber, e ficava por isso mesmo, né? Não tinha nenhuma relevância o que o papel do vereador fazia nesse sentido, né? Isso me faz lembrar algumas câmaras municipais que resolveram homenagear o Sérgio Moro e entregar título de cidadão para o Sérgio Moro, sendo que o Sérgio Moro nunca pisou na maioria dessas cidades. Tem outro exemplo, o jornalista esportivo Milton Neves,
ele coleciona títulos de cidadania pelo Brasil inteiro. Ele deve ter mais de 100 títulos de cidadania. As pessoas querem que ele vá na cidade para fazer uma festa, um oba-oba, sendo que ele nunca teve a ver com a maioria, mais de 90% da cidade. Ele tem mais de 100 títulos. Mas o que adianta? Então... Rodrigo, a gente está na 17ª legislatura e eu acredito que um passo importante foi a votação a primeira fase ainda, mas a votação da emenda impositiva. Assim como cada legislatura marcou pelas suas proposições, pelas leis aprovadas, eu acho que a emenda impositiva vai trazer um grande impacto e um grande diferencial nessa questão de legislativo que agora passa até a ser um pouco de executor nesse sentido. O que você acha? Realmente é a primeira vez que o legislativo teve esse papel de independência. Esse projeto foi aprovado, provavelmente ele vai ser aprovado em segunda discussão, e a partir daí o vereador vai ter 1,2% do orçamento da prefeitura para poder investir em áreas que ele ache adequada. São no total cerca de 10 milhões de reais, o que dá em média 800 mil reais para cada vereador, só que não é não é o dinheiro que o vereador recebe no gabinete, vai vir uma pasta com 800 mil reais. É um dinheiro da prefeitura, que ele, por meio de projetos ou emendas, ele vai falar onde ele quer que seja aplicado aquele dinheiro, educação, saúde, infraestrutura. Bom lembrar que metade desse montante, mais ou menos 5 milhões, vai ser obrigatoriamente usado na saúde. E os outros 5 milhões restantes vão ser usados em outras áreas aí que o vereador acha adequado, como arrumar um campo de futebol, ajudar um postinho de saúde do bairro, enfim, asfaltar ruas. Aí vai depender de cada vereador como vai usar isso. E, Rodrigo, para a gente encerrar agora o nosso programa, se você pudesse resumir nossa história de Câmara Municipal, em 3 pontos mais importantes, ou 3 aspectos, ou 3 leis aprovadas que foram de maior relevância para a sociedade. Em que fatos, ou em que leis, ou em que aspectos você destacaria? Eu acho que a criação da TV Câmara foi um instrumento muito importante que tem ajudado muita gente que nem sabia o que era uma Câmara Municipal. A TV Câmara fez 10 anos também esse ano. Foi uma lei aprovada em 2007 aqui, que começou a ser conversada em 2006. O projeto foi apresentado e votado em 2007 e a TV Câmara começou a funcionar em 2008. É um instrumento de muita transparência, que a população pode assistir ao vivo as sessões solenes, pode saber as sessões ordinárias, pode saber o que o seu vereador fala, os programas que existem aqui com os vereadores. Acho que o ponto primordial hoje na Câmara é a transparência. A gente discutiu agora há pouco dos cargos comissionados, Tribunal de Contas. Hoje a Câmara de Jacareí não tem esse problema mais. Os únicos comissionados são os assessores do vereador. Então é uma roda que continua girando e essa máquina continua girando. A Câmara de Jacareí é uma Câmara muito forte. A TV Câmara é uma emissora de referência no Brasil inteiro. Eu acho que é isso. A Câmara de Jacareí tem muito a comemorar nesses 70 anos. Várias mudanças aconteceram, como é natural que aconteça ao longo do tempo, por conta da tecnologia, por conta de outras modernidades, mas é isso, a Câmara de Jacareí tem muito o que comemorar nesses 70 anos de história. Isso aí, quem esteve falando aqui com a gente é o Rodrigo Romero, que é o jornalista mais antigo aqui da Câmara Municipal, não é, Rodrigo? Hoje sim, né? Quando eu entrei aqui em 2008, tinha a Sônia Soluna, que era a primeira jornalista da TV Câmara. Ela ficou aqui de janeiro de 2008 até janeiro de 2011 e eu entrei em novembro. Aí quando ela saiu, aí eu fiquei sendo mais antigo aqui da Câmara, né? Rodrigo Romero, que já entrevistou mais de 400 pessoas e hoje é a minha vez de entrevistá-lo aqui. Olha, esse é um momento marcante para a minha carreira agora. O TV Câmara Entrevista fica por aqui. A gente reviu os 70 anos de Câmara Municipal, lógico que de uma maneira muito resumida, muito curiosa, dando ênfase aqui para os fatos mais marcantes, mas há muito mais o que se rever, o que se conhecer, e para isso existe aqui a função do Rodrigo Romero, que tem essa função de patrimônio
patrimônio... Preservação do patrimônio histórico, né, do Legislativo. Preservação do patrimônio histórico do Legislativo, justamente para esclarecer você, população, as curiosidades, as dúvidas que você tiver em relação à história aqui da Câmara Municipal. Você pode vir aqui, pode telefonar para a Câmara e pode procurar pela pessoa do Rodrigo Romero. Para você rever o que foi falado hoje, acesse a nossa página no Facebook, em facebook.com/TV Câmara Jacareí, ou o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. E vale lembrar que você pode acompanhar e também enviar as suas fotos para serem publicadas no Instagram da Câmara Municipal. Até o nosso próximo encontro e continue ligado na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.